Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. E hoje a gente conversa sobre comunidade e paz. E para isso a gente convidou aqui o Elisandro Damasceno, que é um articulador social na comunidade do Alto Santa Terezinha. E também temos a presença da Ana Cecília Gonzalez, que ela é gerente geral do Compaz, em Recife. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre com vocês o histórico assim, de vocês, desse interesse nesse tema, como articulador social, a questão do Compaz, né? Como é que vocês pararam nesse trabalho como articulador social e como gerente do Compaz? Boa noite. A gente, por se morar numa comunidade onde as políticas públicas demoram um pouco mais a chegar, chega sempre primeiro a violência, né? Depois é que as políticas públicas começam a chegar. E depois que a gente vive num lugar como esse, tendo os seus direitos desrespeitados de várias formas, porque a violência ela não começa ali na comunidade. A violência ela é uma coisa importada que vem lá de cima, quando os direitos públicos, direitos políticos, os acessos que nós precisamos, queríamos ter em números maiores, nos são tirados, começa as pessoas a buscar outros caminhos, a andar à margem da lei para querer conquistar esses espaços. Então, a gente vê muito dessa violência sendo apenas uma reprodução do que acontece em outros ambientes, trazido de forma mais explícita dentro da comunidade. A gente vê, por exemplo, que o tratamento dado à comunidade menos favorecida é enquanto o tratamento dado a um bairro onde tem as pessoas com mais poder aquisitivo, com mais conhecimento, mais empoderadas dos seus direitos, são outros. E você, Elisandro, viu e sentiu isso de perto, sendo morador, né, lá do Alto, e hoje também com um trabalho bonito que você está fazendo como articulador. Como é que foi essa transição? Eu sou neto de uma senhora lavadora de roupa, que lavava para ganho. Sou um dos 27 netos que essa senhora teve, que para chegar a cursar ter um curso universitário, entrar numa universidade, foram várias batalhas. As políticas hoje de acesso ao estudo, à educação, elas estão muito mais favoráveis hoje, no momento atual. Mas na época que eu entrei na faculdade, no ano de 2000, a gente tinha muita dificuldade de acessar um pobre como eu, mãe solteira, uma avó lavadora de roupa, com 7 filhos e 27 netos ao redor, tendo que trabalhar para, de certa forma, sustentar todo mundo, você vê muitos dos seus direitos sendo tirados. Eu vi meu tio mesmo sendo tirado, ele trabalhava no caminhão de um armazém, sendo acusado injustamente de um crime que ele não tinha cometido e passar 3 meses na cadeia. E depois a justiça reconhece que ele não tinha nenhuma culpa naquilo ali, mas não repara o dano. Primeiro prendeu e depois... Provavelmente se fosse uma pessoa com muita grana e muita coisa, eu acho que seria bem diferente. As coisas seriam diferentes, né? Se nessa época nós tivéssemos uma pessoa esclarecida como hoje dentro da família, as coisas seriam diferentes. Até mesmo o tempo de permanência dentro de uma cadeia seria menor. E naquela época também que você fez o curso, no caso, não tinha nem a questão das cotas também? Não tinha. Eu estudei minha vida toda em escola pública e sempre aproveitando essa oportunidade que me davam, né? Alguém me deu uma cota no curso para fazer um pré-vestibular, alguém pagou a metade, outra pessoa pagou a metade, e assim a gente foi sobrevivendo de algumas benesses, de algumas benevolências de alguém. A comunidade vive disso. A comunidade, para chegar a galgar, tirar um menino de uma comunidade para ele ser um jogador de futebol, alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Porque os pais praticamente passam um dia trabalhando e aquele menino, ou ele tem um avô, uma avó, ou um tio, ou alguém que olhe para ele com um olhar diferente, com um olhar visionário, e ele vai galgar uma posição melhor, vai ter um orientador para chegar a ser um jogador profissional de renome, ou então ele vai ser apenas um jogador de futebol de várzea. Acaba novo, que vai jogar na várzea, vai jogar por R$15, R$50, ou por um litro de uísque, ou por R$50 para sobreviver. Que bom, Elisandro, que você está aqui trazendo essas coisas para nós aí. Nós temos a presença também da Ana Cecília, né, que faz um trabalho muito bonito aí já há um tempo, né, também
na militância política e tudo mais. Podia falar um pouco para nós do Compass também, um pouco da sua história antes, né? Boa noite, Marcelo. Eu sou uma apaixonada pela segurança pública, né, pela prevenção à violência, por esse trabalho dentro da segurança. Eu sou formada em Direito, né, então, desde o início da minha carreira profissional, eu trabalho com programas, né, de prevenção à violência, segurança pública, e hoje sou uma apaixonada pelo Compass, né, pelo que eu faço. Você já também trabalhou em outras esferas, né? Federal também, não foi? Sim, trabalhei no Governo Federal, no Ministério da Justiça, com proteção a pessoas, proteção, né, penas alternativas também, trabalhei na área de penas alternativas. Aqui no Governo do Estado também, eu fui gerente de penas alternativas e integração social no Estado de Pernambuco. E é como a Elisandra estava falando, né, a gente tem que ofertar oportunidades e não apenas outras pessoas, a comunidade, os particulares, a sociedade civil, mas o Estado também, né? Então, o Estado ele tem que ofertar essas oportunidades para as pessoas, que é hoje que o Compass vem fazendo. Então, não adianta a gente ter um trabalho apenas de polícia, né? O Estado ele faz o trabalho de polícia, a polícia está na rua, a polícia está fazendo o trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, os municípios eles têm que entrar com a retaguarda social, né? Então, eu tenho que ter dentro daquele território que está sendo violado, que tem seus direitos violados, que tem violência ali dentro, né? Não basta a gente fazer o trabalho só trabalho de polícia, a gente tem que ter o trabalho da polícia e também tem que complementar com as ações sociais. Então, essa é a ideia originária do Compass, não seria isso? O que é? Você vai ter a retaguarda social. Então, não é apenas o Compass faz parte dessa retaguarda, mas você tem que ter o Estado ali dentro, você tem que ter o posto de saúde, o Compass, que aí eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ele, o CRAS, o CREAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Então, você tem que ter toda essa retaguarda social, esse aparato estatal, para poder ofertar oportunidades para as pessoas. É isso que você fala, muito importante, porque é a visão que é fundamental para qualquer discussão de violência, direitos humanos e paz, que é a ideia de sistema, né? Sistema de garantia de direitos, né? Sistema de proteção, sistema de rede de apoio, né? E aí o Compass ele tem essa visão, né? Ele tem essa visão integrando, ele integra serviços, não é isso, né? Isso. Então, e também se integra num todo maior de uma política, é isso? Né? Isso. O Compass, ele é um centro comunitário da paz, né? Hoje nós temos 2 unidades no Recife e almejamos até o final da gestão implementarmos no total de 5. Né? Hoje a gente tem 2 unidades. O Compass ele foi inspirado no modelo colombiano. A Colômbia ela tem um modelo de urbanismo social e de prevenção à violência, que o urbanismo social ele é utilizado para prevenir violência, né? Eles sofreram muito com narcotráfico e tudo, e tiveram que passar por vários processos de restauração da paz, da ordem, restauração das vidas das pessoas, né? E dentro do território colombiano, eles, nas áreas mais vulneráveis, eles sempre têm uma biblioteca, parque, que é um espaço enorme para as pessoas acessarem, tem vários tipos de atividades, é uma biblioteca viva, de criança até o idoso acessam esses espaços. Você também tem a Casa da Justiça, que são locais para você restaurar o seu direito, defender as pessoas, etc., crianças e adolescentes. Tem uma escola pública de qualidade, unidade da polícia e áreas de recreação, parques, quadras, então, espaços esportivos, tudo isso numa área bem vulnerável do território. Então, como no Recife, a nossa cidade é muito pequena, né? A gente não podia fazer vários equipamentos. Então, o nosso secretário, né, Murilo Cavalcante, que é o secretário de Segurança Urbana, concebeu essa ideia do Compass. O prefeito é um grande apoiador e incentivador do Compass. O secretário, ele que trouxe concebeu. isso, né? E aí, ele teve várias vezes lá na Colômbia, não foi? Isso, ele teve diversas vezes, porque ele passou por uma situação pessoal, né, que fez com que ele virasse um estudioso, né, na prevenção da violência. Então, isso motivou e o Murilo começou a estudar e
concebeu o Compaz, viu o modelo colombiano e trouxe. Então, aqui hoje o Compaz, na verdade, ele é como se fosse, ele uniu essas, hoje a gente tem um centro de referência em assistência social dentro do Compaz, a biblioteca Parque, todos esses equipamentos que são espalhados no território, a gente fez um equipamento só, né, e colocou nas áreas mais vulneráveis. A primeira unidade foi no Alto Santa Terezinha, que era uma área, ali tem Água Fria, são vários bairros, Alto Santa Terezinha, Linha do Tiro, ele atende a vários bairros que historicamente eram bastante violentos, né, e que hoje a gente já experimenta em um ano uma redução nesses bairros contíguos de 72% dos homicídios, né? Foi desde 15 de março até de 2016. Eles começaram recentemente, os Compaz, né? Foi Isso, o Alto Santa Terezinha, novo, né? Ele foi inaugurado no dia 12 de março de 2016. E a unidade que é o Ariano Suassuna, que é o escritório Ariano Suassuna, que é aqui no Cordeiro, foi inaugurada agora, dia 27 de março. De março. E quantas pessoas mais ou menos inscritas oficialmente no Hoje, nos dois um? Compaz, a gente tem 18.300 pessoas inscritas. 18 mil, quer dizer, pessoas que têm alguma frequência, né? É isso. Estão frequentando alguma coisa. Isso, 9.109 no Alto e 9.241 no Ariano Suassuna, que é o do Cordeiro. E lá no Alto Santa Terezinha você está trabalhando, fazendo articulação social. Como é que é essa experiência aí com o que é a juventude, criança, como é que é o público? Público em geral. O equipamento ele é imponente dentro de uma comunidade. Se você tiver uma tomada e olhar de cima, o equipamento na comunidade, ele parece Roma em meio a várias comunidades daqui de Recife ao redor. Então, um equipamento com uma piscina de qualidade, um campo. Nós tínhamos 4 campos na comunidade, 3 estão hoje sem condições de uso e apenas o do Compaz funcionando. Temos uma quadra, uma academia da cidade. Então, esses serviços de esporte espontâneo que a comunidade já praticava ali, o Compaz foi como casar com a necessidade que eles têm. Então, o Compaz lá fica aberto das 6 da manhã às 22h30 da noite. Ofertando serviços de qualidade para a comunidade ali, seja de artes marciais, seja do balé, seja agora à tarde está acontecendo, nesse exato momento, uma aula de biodança dentro do Compaz. Então, são serviços que a comunidade não tinha acesso, nem sabia que existia. Então, ele agrega assim, então, setores, saúde, cultura, o ensino, né, a questão da assistência social, porque o CRES, né? Pronto. E eu tive a oportunidade de conhecer, é realmente um lugar muito bem organizado, muito bom, e me fascinou muito também as bibliotecas, né, as frequências das crianças, né, e um trabalho que faz lá a Débora Echeverria, que é da rede, né, de Bibliotecas pela Paz, é lindíssimo aquele trabalho também, tudo é realmente bastante... E o seu trabalho de articulação, de corpo, como é que é propriamente... Como eu falei para você, o equipamento é imponente dentro da comunidade, então ele cria um certo receio. As pessoas muitas vezes, tem gente que passam a vida toda ali pela frente do Compaz e nunca teve assim a curiosidade nem a expertise de querer entrar naquele equipamento. E a gente muitas vezes está ali para fazer, como eu moro na comunidade há 43 anos, conheço muita gente que passa ali pela frente, talvez a gente pega na mão e diga, vamos conhecer aqui o equipamento, venha conhecer aqui com o teu filho aqui a biblioteca aqui do Compaz. E quando eles chegam lá dentro, eles ficam pirados, porque eles não imaginam que na comunidade o poder público pudesse ofertar um equipamento daquele tamanho, com aquela qualidade. Então, uma biblioteca climatizada, com a Wi-Fi aberto 24 horas por dia, o pessoal almoça em casa e vai descansar no Compaz. Então, é uma coisa... São 2 unidades apenas, mas está sendo uma terceira projetada, Sim. Cecília? Seria onde? No COC? Assim? A gente... Por enquanto, tudo indica que será no COC, essa nova unidade. Mas a ideia é estender, né? Mais que 3, é isso? Isso, a ideia é chegar a 5. 5 a 5 unidades, abrangendo regiões... Isso. E a gente, provavelmente, no próximo ano, a gente está inaugurando a do COC. Do COC, né? Isso. E como ele estava dizendo, é justamente um equipamento que a gente tem uma gestão integrada, né? A Secretaria de Segurança Urbana é a secretaria gestora, né? Seria o síndico do prédio, do condomínio, certo? Mas a gente tem várias secretarias atuando ali.
Então, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, com o CRAS, com a mediação de conflitos. Isso é uma coisa muito bonita, né? Esses espaços têm um local de mediação de conflitos, a equipe, né? Que é capacitada para fazer mediação de conflitos na comunidade. Isso é uma coisa muito importante. Isso, porque o Compaz, ele tem 3 eixos, né? Tem os esportes, educação e os serviços de promoção e defesa de direitos. Então, mediação de conflitos, Secretaria da Mulher também está atendendo as pessoas vítimas de violência ou não, ou que queiram apenas orientações. A Secretaria da Mulher está lá. Temos atendimento psicológico, junta militar, PROCON, empreendedorismo e também orientação para emprego e renda. Então, todos esses serviços, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que tem a Bolsa Família e tudo, todos esses serviços estão sendo ofertados ali justamente para minimizar, né, para promover direitos e minimizar as violações, defender o direito do cidadão. E, ao mesmo tempo, a gente tem a biblioteca, a gente tem cursos de robótica, a gente tem diversos cursos de qualificação, isso para ofertar oportunidades, para que as pessoas possam, de forma gratuita, né, ter novas oportunidades, se capacitar. É um ponto que também Cecília colocou muito bem, né? E quem trabalha nessa área, a gente trabalha em cultura de paz, direitos humanos, sabe que não é uma questão a questão da violência não é uma questão de policiamento, né? Apenas, né? Muito mais outras dimensões de resgate social, econômico, né? Cultural, de pertença a uma comunidade, né? O espírito de uma comunidade, esse aspecto de solidariedade, como a pessoa é reconhecida ou é excluída, ou ela se sente incluída. Então, acho que é um desafio muito grande, assim, né? Para a cidade, para os governantes mesmo, conseguir realizar algo vocês conseguem ver assim algum resultado nesse pouco tempo, né? Mas conseguiram ver alguma coisa que vocês isso aqui está tendo uma diferença na comunidade, assim? Sim, nesses 6 meses são muitos e a gente até outro dia estava conversando e eu até comentei contigo que logo no início a nossa grande preocupação era, olha, os resultados vão ser lentos porque é mudança de cultura, né? Então eles são resultados de médio e longo prazo. Mas tem mudanças no comportamento que a gente mesmo não esperava, como estudiosos e tudo, a gente não esperava e a gente viu a mudança de comportamento, como as pessoas se comportavam. No Cordeiro, a gente já teve um outro impacto que ficou assim bem claro, que foram as pessoas com deficiência intelectual. A gente tem um número altíssimo de pessoas, tanto no Alto, Santa Terezinha, como no Cordeiro. Então, a gente já abriu turmas para essas pessoas. Turmas de esporte, então tem uma turma de futebol que trabalha com eles. E um menino, né, num desses casos que foram bem destaque, era um menino que tinha autismo, né? Ele era um menino autista. E a mãe dele tem ele e outro filho. E vive em função dele porque ele demanda cuidados, uma atenção especial. E ele não conseguia ser incluído em nada, né? Ela passando por dificuldades financeiras, não podia colocá-lo na natação. Então, no Compaz, ela colocou o filho na natação. Ele está fazendo aula de robótica na unidade de tecnologia, que é na UTEC. E o outro filho dela, para não ficar só em casa, também está numa atividade. Então, ela falou, o Compaz mudou a minha vida, né? Porque legal. Hoje meus filhos estão integrados. Eu consegui incluir o meu filho. Legal, vamos continuar essa conversa aí, né? Depois do nosso intervalo, esse tema muito importante da questão da comunidade, paz e dessas possibilidades, desses trabalhos integrados, tipo o Compaz nas nossas cidades, né? Já voltamos, logo, logo. Nós estamos hoje conversando sobre comunidade e paz e também aí dentro os aspectos do Compaz, esses equipamentos, né, importantes que nós estamos trazendo aí para divulgar para a sociedade. E temos a presença aqui do Elisandro Damasceno, que é articulador social no Alto Santa Terezinha, e a Ana Cecília Gonzalez, que ela é gerente geral do Compaz em Recife. A gente também, a nossa produção separou um vídeo bem curtinho para ter algumas imagens assim do que é desse trabalho do Compaz. Vamos assistir agora. Meu nome é Irene Galdino Nascimento e faço o curso de tapeçaria aqui no Compaz do Cordeiro. Aí eu vim, me inscrevi e coloquei os meus filhos também,
Tenho duas, uma de 19 e tem um de 14 anos. O de 14 anos faz robótica e a de 19 anos faz o curso de informática. Eu não quero fazer mais nada, não quero nem trabalhar mais para ninguém, quero trabalhar para mim mesmo. Que além da gente aprender, a gente também vai gerar renda. Tem dias que aqui está cheio de criança e eu fosse as mães, colocava mesmo os filhos delas aqui, em vez de estar na rua solto, fazendo o que não presta, aprendendo o que não presta, estaria aqui aprendendo alguma atividade. É a minha segunda casa, aí meu marido faz compaz novo, eu digo a ele, vai ser compaz hoje, compaz amanhã e compaz sempre. Murilo, faça mais projetos aqui dentro para chamar mais crianças, para as crianças passar o dia aqui, o horário que eles estão vagos da escola, que está muito bom. Compaz é 10, é aprovado. Que projetos tem, Ana Cecília, atuando agora, ou projetos que vocês estão pensando assim, para atingir mais a comunidade, trazer mais pessoas, ou também implementar mais o trabalho? Hoje a gente está pensando em, além do Compaz, né, a Secretaria de Segurança, ela tem 2 projetos que são norteadores, um é o Compaz e o outro a Rede de Bibliotecas pela Paz. Hoje a Secretaria de Segurança, entendendo que a educação ela é fundamental na prevenção da violência, assumiu as bibliotecas, requalificou as bibliotecas, então hoje a gente tem a Biblioteca de Casa Amarela, a Biblioteca Popular de Afogados e as 2 bibliotecas do Compaz. A do Alto Santa Terezinha é a Frane Godoy e a do Cordeiro é a Carlos Percol. Então, a gente tem esses 2 carros, né, chefes, que são as bibliotecas e os Compaz, e também temos outros projetos. A gente está pensando em implementar para o próximo ano um projeto de formação de professores em cultura de paz e comunicação não violenta, porque é fundamental, né, que a gente leve essa linguagem para as escolas, para os alunos, para que a gente aplique isso na nossa vida cotidiana. Além disso, também temos o projeto Trampolim, que é um projeto que dá oportunidade para jovens em conflitos com a lei, que tenham saído do sistema socioeducativo. Então, eles podem estar em LA, em semiaberto, então, ou egressos do sistema. Então, vai ser um curso que a gente vai dar uma formação para a vida, né, desenvolvendo as habilidades dessas pessoas para a vida e para poder dar uma oportunidade deles se inserirem no mercado de trabalho, de terem uma chance, né, de poderem pular nesse trampolim e geralmente se inserirem novamente na sociedade, né, deixarem de lado o preconceito e terem uma oportunidade de levar uma vida, né, sem violência. Eu fico imaginando, né, quantos e quantos, né, milhares e milhares e milhões, né, no nosso país de jovens, né, precisando de tantos apoios de várias ordens culturais, econômicas, de toda a ordem, porque a vida, né, social, seja em qualquer bairro, qualquer lugar, mas mais ainda em alguns lugares mais difíceis, como Elisandro, né, colocou um pouco assim, a sua própria vivência, né? E como que você vê hoje a questão da violência na comunidade, nessas comunidades que você vive e conheceu também, como o Alto Santa Terezinha, como é que é um pouco esse aspecto mais difícil da vida social, que é manifestado na violência, que tipos de violência mais presente? A violência nessa comunidade, ela se manifesta de várias formas, né? Desde de uma agressão que uma criança sofre em casa pelos pais. Tem muito violência muita criança familiar, assim, em abandono, semi-abandono. De ruas. De rua. Pronto, a gente tem crianças que hiperativas, têm um diagnóstico já dado por médico, mas que os pais não sabem como resolver esse problema. Então, muitas vezes você encontra com essas crianças na rua, elas andando de sua casa, vindo para o equipamento, porque elas se sentem acolhidas ali dentro. A nossa biblioteca abre às 9 horas da manhã, tem crianças com essa deficiência que chegam lá às 7h30 da manhã, esperando que a biblioteca abra para ela poder adentrar e ficar ali no acolhimento. Mas e o ambiente assim da comunidade, assim, como é que ele é um ambiente que tem muita violência? Isso é uma forma dela fugir da violência que ela assiste dentro de casa e ao redor de sua casa e na própria comunidade onde ela vive. Então, todos os tipos de violência. Violência também, assalto, essas coisas também isso acontece muito. Isso diminuiu muito ao redor do equipamento, porque a gente teve o cuidado, o secretário Murilo Cavalcante teve o cuidado de, quando ele foi escolher pessoas para trabalhar no Compaz, ele pegar as pessoas que morassem mais próximo possível do equipamento, para ela fazer como ter aquele trabalho de
acolher essas crianças, as pessoas que sofrem violência e também as pessoas que praticam esse tipo de violência, ao olhar e se identificar com alguém da sua comunidade, não praticar violência ao redor do equipamento. Entendi. Então, Sim, porque aí vê que a pessoa está ali, né, fazendo um trabalho comunitário, um trabalho do bem, não, né? a pessoa... E aí começa a ter uma outra relação. Justamente. No caso dessas pessoas que começaram a se inserir, tem um reconhecimento também maior na comunidade. Suponhamos que o cara vai passar ali perto do Compaz, ele tem o hábito de assaltar em motos. Quando ele vai assaltar no ambiente daquele, que ele encontra, ele observa e identifica alguém conhecido do pai ou da mãe ou do seu convívio, com certeza ele não vai assaltar, ele vai respeitar aquela pessoa. Mas na comunidade como um todo, você vê que essas comunidades ali na região, nessa região em torno do Alto, ela é uma comunidade que ela aumentou a violência, muito violenta, diminuiu, não digo em torno do Compaz, a comunidade em geral, a questão do tráfico também, dos assaltos, como é que você tem visto isso? Hoje em dia, antigamente a gente conseguia identificar o traficante dentro das comunidades. Sim. Porque o traficante, ele era uma pessoa que traficava, ele era uma única pessoa que traficava. Hoje em dia, o tráfico, ele pulverizou-se, então são várias pessoas que vocês não conseguem mais identificar quem é o traficante. Isso também aumenta o conflito entre os grupos? Hoje, antigamente, quando tinha um traficante dentro de uma comunidade, você sabia aonde o cara que estava subindo o morro para adquirir a droga, aonde ele ia. Hoje em dia, como isso está pulverizado de uma forma assustadora, com o advento do crack, que é uma droga que tem destruído as famílias e as comunidades, tem tido um impacto muito negativo nas comunidades, você não consegue identificar, porque o cara está com 2 pedras na mão, ou 3 pedras ali escondidas, e o cara que vem, que o usuário que vai buscar aquilo ali, ele tem várias pessoas na qual ele possa adquirir aquilo ali. Então, pulverizou-se. Em compensação, isso fez com que a violência, aquele domínio que um traficante sozinho queria fazer, não existe dentro dessas comunidades. Tanto é que dentro da RPA 2, onde o Compaz, governador Eduardo Campos, está inserido, você viu, como você já falou, diminuiu muito essa questão de homicídios, violências, assim, de uma forma muito explícita. Porque você tem agora uma coisa que tem várias situações onde possa adquirir. Então, o maior número de violência hoje em dia que cresceu dentro dessas comunidades é em virtude do álcool. O álcool ele tem trazido muito mais violência do que propriamente as drogas ilícitas. As drogas lícitas, quando uma criança está em casa, no final de semana, que ela não está na creche, que ela não está na escola, onde ela sente-se abrigada e protegida, ela está no convívio com a família, e ao seu redor o consumo de álcool é muito alto, então é onde acontece a violência física, eles presenciam os pais batendo em suas mães. E tu acha que é só pelo álcool em si ou tem todo um conjunto? Por exemplo, às vezes tem pessoa que bebe, fica bêbado e não bate em ninguém, né? Não, mas acho que tem um outro contexto também, o álcool potencializa, né? Ele potencializa porque quando um cidadão que ele não teve uma oportunidade de um emprego, ele passa a semana fazendo uns biscoites, como propriamente dito, uma linguagem comunitária, um biscoite, para sobreviver. E ele tira muitas vezes o dinheiro que era para comprar o feijão da família, ele tirou para comprar uma garrafa de aguardente. A mulher começa a reclamar com ele porque ele não comprou o feijão ou o pão e comprou o aguardente. E aí o glorioso Santa Cruz perdeu naquele domingo, aí que Imagina. Dentro de uma comunidade, a gente está do lado de uma comunidade de favela, e muitas das vezes as crianças chegam lá e você identifica no olhar dela o medo, a angústia, a fome, porque ela não está em casa, não é porque ela não quer, ela não está em casa porque ela se sente ameaçada de estar naquele ambiente. Então essa criança chega de 7h30 no Compaz, abre a biblioteca às 11, às 9 da manhã, ela fica ali, muitas vezes esquece até de ir para casa fazer as suas refeições. Como nós estamos trabalhando dentro daquele equipamento e sabemos muitas daquelas crianças, a maioria delas, os horários de escolas dela, sabemos que ela tem que estar na escola naquele momento, aí chamamos, quando podemos, levamos na casa, vamos lá conversar com a família e encaminhar aquela criança para a escola. Porque, como disse Cecília, a educação é onde você vai conseguir, uma das ferramentas que você vai conseguir diminuir a violência. Porque dando educação vai dar ao cidadão, à criança, ao jovem, ao adolescente, a possibilidade dele vislumbrar um mundo melhor, um futuro melhor para ele.
Foi nisso aí que eu consegui mudar a minha vida e vejo que muitos dos meus amigos conseguiram mudar a sua vida e muitos daqueles que não procuraram esse caminho, porque a gente tem um ditado na comunidade que diz assim: a educação é o caminho mais curto para a prosperidade. Em detrimento de que você vai traficar e vai ficar rico. Mentira. A educação é o caminho mais curto para a prosperidade. Porque a partir daquele momento que o cara começa a ter acesso à educação, ele começa a ver o mundo de forma diferente. Então, ele vai ter a possibilidade, 1001 possibilidades, de galgar uma posição melhor na vida dele. E diga, a gente sempre tem, conversando com os nossos amigos, a gente diz assim, ó, se tu tem o primeiro grau completo, até a 8ª série, tu vai receber X de salário. Se tu terminou o ensino médio, tu vai receber 2X. Se tu terminou o ensino médio e fez um curso técnico, vai receber 2X mais um Y. Mas se tu entrar numa faculdade, a possibilidade de tu receber o alfabeto inteiro é, enfim, infinita. Então, ele vai conseguir com os próprios esforços dele, sem precisar da muleta da violência, do tráfico, do crime violento, sem precisar botar a mão nada que é dos outros. Você vê muitas crianças mesmo, assim, né, jovens, mais jovens mesmo, envolvidos com tráfico na comunidade, aumentou isso? Não... É uma coisa muito corriqueira. Nas comunidades, na nossa RPA 2, onde o Copasa está inserido, por onde você andar nas comunidades, a gente consegue identificar, eu mesmo particularmente, dentro do lugar onde eu moro, eu consigo mostrar para você com a maior facilidade do mundo 10 locais onde já existia um crime violento por causa do tráfico. 10 locais, morreu um aqui, fulano de tal, isso aí mostra todos os lugares onde teve um crime violento. Isso é uma questão, né, Ana Cecília, bem complexa, né, porque o tráfico não é um problema do traficante em si, é toda uma questão que se abre uma rede toda de necessidades, de carências, de falta de uma série de aspectos culturais, educação, econômico, né? É uma bronca, eu fico pensando assim, né? Como que a gente que trabalha com isso, ou mesmo os gestores, os políticos, né, que se interessam algo por isso, como que vão fazer alguma coisa efetiva diante disso, porque tem uma dimensão também até de empregabilidade, né? Você tem um desnível social muito grande, como é que você vê isso? Então, a partir do momento que a gente tem um Compaz na comunidade, e aí como a Elisandra estava dizendo, você tem um espaço seguro. Essas crianças, hoje, não estão na rua, elas estão dentro do Compaz. Ali elas estão aprendendo línguas, né? Então, hoje no Compaz a gente tem alemão, inglês, italiano. A gente formou recentemente, você perguntou sobre os resultados, 320 jovens, né, e crianças das escolas públicas municipais do entorno, que são no total 8. Então, são 5 municipais e 3 estaduais. Isso já tem, ele está ali, ele está naquele espaço onde a gente tem uma equipe, que esse é o diferencial. Desde o serviço geral até o gestor, nós temos pessoas da comunidade. Então, hoje, mais de 80% da nossa equipe, ela é formada por pessoas da comunidade. Né? Então, na hora que essa equipe técnica toda que está lá vai fazer uma intervenção, ela faz uma intervenção qualificada. Por quê? Porque você sabe o histórico daquela criança, daquela pessoa. Quer dizer, que tem um envolvimento todo. Essa questão de essa inserção, você viu isso na Colômbia, quando você teve, onde se inspira o Compaz, você percebe isso? Na Colômbia é diferente. É diferente. É diferente por quê? Porque está descentralizado no território, mas são vários equipamentos. Isso não está num equipamento só. Então, você vai ter o equipamento da educação, vai ter o equipamento da justiça, a biblioteca. Eles têm uma intervenção, sim. São equipamentos de qualidade, com atendimento de qualidade, que é aqui o que a gente preconiza. E isso, né, foi feito aqui por quê? Porque o custo é menor, centralizar? Não, foi porque a gente não tem terreno. Não tem espaço. Como o espaço do Recife é muito... A cidade já está muito tomada, né, a gente não tinha o espaço, então a gente acabou fazendo num espaço só. A gente recebeu uma visita de um colombiano, um coronel veio visitar, e ele achou, e depois também veio um secretário, uma pessoa que já foi secretário, Jorge Melguizo, e os dois avaliaram que o nosso modelo foi aprimorado, né? É melhor do que o modelo colombiano, porque você no mesmo espaço você vai ofertar esportes, você tem a área de promoção e defesa de direitos, educação, então você concentra num espaço só
todas aquelas Talvez o atividades. desafio então é alargar isso, né? Porque você está com pouca unidade, você atinge pouco, né? Talvez como pensar em termos das todas as regiões, né? Uma série desses equipamentos agregadores, né? Que possa irradiar mais. E talvez eu acho que um aspecto fundamental é essa dimensão de conexão com o sistema de educação, com as escolas, né? Não é um equipamento isolado, né? Como que ele faz essa conexão com as escolas, com as instituições locais, né? Talvez até dimensões culturais, dimensões ou até religiosas, que são importantes também. Acho que é uma coisa interessante, né? Como é que você vê isso também, Lisandro? A gente tem sempre uma concepção de que o Compaz, ele conseguiu deixar a gente com a questão da acolher as pessoas que moram ao redor, dar uma oportunidade de trabalho estrategicamente a algumas pessoas. A gente tem um caso emblemático de Dona Dora, que tem um filho que está preso. E ela é funcionária do Compaz. Mas os 2 filhos dela, adolescentes, eles passam um dia no Compaz. E ela disse em um testemunho recente que diz que se o Compaz tivesse surgido há mais tempo na vida dela, o filho dela que está preso, ele não estaria preso. Porque eles teriam uma oportunidade ali dentro de fazer alguma coisa para prender a atenção dele e não deixar que a mente dele ficasse vagando somente com as oportunidades que a comunidade oferecia. Quantos jovens, com isso que você falou, com a mente vagando, o corpo vagando, tudo vagando, né? Cheio de energia, cheio de força, cheio de dons ali guardados, né? Aprisionados, e a sociedade, o Estado, muitas vezes fecha as portas, né? Não acolhe a iniciativa privada, pessoas às vezes que têm muito dinheiro também, né? Não acolhe. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí a tratar esse tema de comunidade e paz logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre comunidade e paz e o que se pode fazer, implementar dentro de uma comunidade para trazer esses aspectos da pacificação, e não só a pacificação, mas a socialização, o resgate social, a vida comunitária, que seja uma vida melhor, né? E a gente conversava aqui com os nossos convidados justamente sobre isso, né? Que a gente está num período, né? O Brasil já tem muitos problemas sociais há muito tempo e agora parece que a gente também está vendo uma situação difícil no país, né? E isso também pode levar até um aumento de violência, dizem vários analistas sociais, né? E como é que vocês têm visto assim a vida comunitária nesse aspecto? Assim, as comunidades estão preocupadas com isso? A questão da ligação com a violência, sentem alguma coisa disso? A comunidade, a gente poderia dizer que a comunidade é como se fosse o último local aonde vai desembocar a violência. Então, ali aonde a violência, todas as esferas de violência, ela acontece e, de certa forma, é exportada para os bairros vizinhos daquelas comunidades que se dizem violentas. Então, quando você diz que é o último lugar, significa assim, que tem uma estrutura política, econômica, que vai, né, corrupção e estrutura de desigualdade, que vai gerando exclusões e chega lá e é onde explode. O crime organizado, ele não é organizado lá na comunidade. Na comunidade é onde ele é explicitado. O crime organizado, ele está organizado lá em Brasília. Está entendendo? Então, o reflexo de tudo que acontece lá tira da comunidade ela começa a perder a esperança de que os atores públicos eles possam fazer alguma coisa para mudar a sua vida lá na ponta, e com essa desesperança que eles começam a desenvolver dentro de si, eles começam a transformar isso em violência. Então, um homem sem esperança, sem confiança no que amanhã ele vai sair de casa para procurar um emprego e vai encontrar, ele começa a criar outros mecanismos para adquirir e alcançar os seus objetivos, e a violência vai ser um acompanhante desse homem diariamente. E como é que vocês veem essa dimensão da sociedade de consumo, esse apelo assim estrondoso do capitalismo, né? Feroz, avassalador, que as pessoas têm que ter certas coisas?
Como é que esses jovens que você trabalha, como é que é o desafio para eles, né? Muitos deles sem essas oportunidades, né? Aí vem na televisão, em todos os lugares, né? Esse desnível terrível que o Brasil é um dos piores países do mundo de desnível. Como é que é para eles enfrentar isso? O que dá força, resiliência para eles, para muitos deles não entrar, por exemplo, em drogas ou até roubar para que assaltar para ter alguma coisa para ser reconhecido? Você percebe isso nesses jovens, o desejo deles, esses jovens que você trabalha? Isso é natural do ser humano. Não é apenas o jovem de comunidade que tem esses anseios, esses desejos de querer possuir coisas. Você vê em classe média, os jovens de classe média também têm desejo de possuir coisas e vão para o mundo do crime para possuir coisas que muitas vezes os pais não têm a condição de dar naquele momento, pede-se para esperar e a mesma coisa acontece na comunidade. E talvez a mesma coisa na classe mais rica também, porque às vezes tem muita coisa, mas que não está satisfeito e quer mais e mais e coisa, aí você entende quanta acumulação de renda, corrupção e tudo mais, né? Isso é inerente do ser humano. Ele não consegue saciar a sua vontade de possuir coisas. Então, o menino acho que acredito que hoje, dentro de Recife, a gente tem uma dinâmica diferente. Porque os jovens lá da periferia, eles estão vivendo uma história social e cultural diferente do jovem que está lá em cima. Numa conversa informal aqui, logo cedo aqui, a gente falou que os meninos não vão, a pessoa não sai aqui em Recife à noite de bermuda. Não sai o pessoal da classe média, que tem aquele padrão de sair para os bares, todo mundo de calça, camisa de gola polo, botão. Mas o da periferia não, o da periferia ele quer estar de bermuda. A música que ele curte não é uma música bem aceita dentro da sociedade, está entendendo? A cultura que é praticada na periferia é uma cultura ela é muito rica, mas que não é propagada dentro da alta sociedade. Então, na nossa comunidade a gente tem muito coco, tem um trabalho, o Compás faz um trabalho excelente com os meninos do hip hop, das batalhas dos MCs, os meninos do break, são aquela cultura da comunidade que às vezes o poder público acha por bem de importar ela para botar em outros locais. Uma grafitagem, né? Que às vezes o poder público também fica indignado. Fica indignado, mas aqui em Recife a gente está vivendo um momento glorioso em relação ao apoio a essas culturas. O Compás, ele é uma porta, como a gente sempre diz, que é uma porta por onde os jovens têm entrado e ele tem alcançado a oportunidade de desenvolver aquele talento inerente da comunidade. Porque eles têm muitos jovens na comunidade que ele tem a capacidade de fazer poesias, mas ele não tem o acesso a uma editora para lançar um livro. Então, vai ser na Batalha do MC onde ele vai começar a desenvolver aquele talento de declamar os seus poemas e trazendo reflexo da violência que ele assiste, que ele vive ou que ele sofre naquelas batalhas. Está entendendo? Então, a gente hoje tem outros mecanismos também. A gente, por exemplo, dentro da RPA, onde o Compás está inserido, existe o bairro da Bomba do Ametério, onde foi o primeiro bairro de turismo de base comunitária em área urbana do Recife. Esse é outro ponto que a gente vai tratar, que é bem interessante também, porque Elisandro tem uma experiência boa na questão da questão do turismo. Mas vamos passar um pouquinho para a Ana Cecília falar um pouco sobre isso, a questão da juventude, da violência e como é que você vê isso, esse assunto. Como o Elisandro estava dizendo, né, realmente vai eclodir a questão da violência. Eles têm direitos violados, né? Falta de oportunidade e por isso que vai eclodir lá na comunidade, né? Vai eclodir dentro de casa a violência, porque o pai está desempregado, é alcoolista, vai bater na mulher, o Estado também acaba não fazendo a intervenção. Então, a ideia do Compás, e a gente voltando para o Compás, é justamente essa, ele está dentro da comunidade e ele servir como retaguarda. Então, essa pessoa que tem os seus direitos violados, por exemplo, uma pessoa que é usuária de drogas, a gente hoje tem um serviço dentro do Compás, né, justamente para atender usuários e usuárias de drogas. Que essa é uma coisa crucial. Né? Que é o programa Acolhe Vida, que é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, está lá toda quinta-feira, nos 2 Compás, e a gente atende
tanto alcoolista, usuários de droga, família. Então, tem grupo terapêutico, encaminha para o caso de atendimento, tratamento. Isso tudo vai ser encaminhado. Tem uma equipe especializada. Então, é importante você ter um equipamento da prefeitura ali dentro, uma gestão integrada, com várias secretarias participando, né, justamente para dar essa retaguarda, né, poder ofertar oportunidades. Então, hoje a gente tem 6.000 vagas só no Cordeiro, né, 2.000 de esportes, 3.500 só de educacionais, são vagas educacionais, e 500 vagas culturais. Né? E esses locais foram escolhidos, no caso, lá como no Alto Santa Terezinha, o Cordeiro, por algum motivo? É um projeto que é da prefeitura, da municipalidade. E também outra questão aí, a ideia de expandir isso para outros lugares, por exemplo, do estado? O Compaz, ele é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, né? As obras foram financiadas também pelo governo do estado. E outros estados e outros municípios estão vindo reconhecer essa iniciativa, né, de sucesso, e até mesmo outros países estão vindo ver essa iniciativa e pensando em implementar. Mas aí não é uma iniciativa nossa, né? As pessoas estão sabendo do sucesso que tem o Compaz, da importância que ele tem no território, da importância como um equipamento de prevenção à violência, e estão vindo conhecer e replicar. Cada um vai replicar no seu molde, dentro das suas possibilidades também, né? O contexto, né? Porque você vê, vocês aqui se foi inspirado, né? Que a gente já tem mais ou menos se espalhou pelo mundo, para quem principalmente trabalha com isso, a questão de paz e violência, a questão na Colômbia, né? Mas lá é um contexto um pouco específico, apesar de ser muita semelhança com países, né? América do Sul, os países do terceiro mundo, mas aí adaptado aqui, possivelmente para cada local, você vai ver como se encaixar nos serviços que existem também, fazer as conexões com a rede toda de apoio, do sistema, a questão da saúde também, porque o Compaz tem uma ligação com a saúde. E você, né? perguntou sobre o critério de escolha. A gente mapeou, né, a Secretaria de Segurança estudou o território do Recife, viu as áreas que são mais vulneráveis socialmente e mais vulneráveis também em razão da questão da violência. Então, com esses dois critérios, a gente implantou os Compaz. Né? Então, são áreas que eles estão próximos ou dentro mesmo da área, que é bem violenta e socialmente vulnerável. Então, justamente porque o serviço que ele oferece é para pessoas que sejam mais vulneráveis. Turismo social, vamos voltar a esse assunto aqui, porque nós temos aqui uma pessoa que entende, acompanha, faz isso, né? Turismo social, como é que é isso? Os gringos vêm, da onde vêm passear pelo morro, tomar comer um negócio lá no bar do Zaqueu lá. Comer um sarapatel de miúdo de galinha, né? Lá no bar da Geralda. Tirar foto lá aqui uma favela, estou aqui no Brasil, aí manda para o exterior e diz, então onde tu tá aí? Tu tá no meio, isso é perigoso, tu tá no Rio de Janeiro? Não, aqui é Recife. Que é Alto Santa Terezinha, Alto do Pascoal. E aí, como é que os turistas vêm da onde? A gente começou esse trabalho, começamos lá na Bomba da Metério, no pé da ladeira, quando sobe para o Compaz, praticamente em 2008, com uma instituição chamada IADH. Fomos lá trabalhar. Primeiramente, era um trabalho de empoderamento das lideranças locais para receber um programa chamado Bombando Cidadania. E dentro do eixo de desenvolvimento local, a gente tinha a parte de empreendedorismo, da onde surgiu a ideia de fazer o turismo na Bomba da Metério. A Bomba da Metério, ela é hoje o bairro de onde a gente exporta 75% da cultura do Carnaval de Recife. Então, 65% das agremiações que fazem o Carnaval de Recife, ela sai ou da Bomba ou dos bairros circunvizinhos. Água Fria, Morro da Conceição, Alto Zé do Pinho, Córrego do Deodato, Mangabeira. Então, com esse potencial cultural, a gente viu que a gente poderia transformar isso aqui em um polo de turismo também. Então, foi criado aí um turismo de base comunitária, fomos o primeiro bairro, né, como já falei, de turismo de base comunitária em área urbana do Recife, da onde depois surgiu agora a Ilha de Deus também, nessa pegada, que está funcionando muito bem lá também, e é parceira.
E daí a gente percebeu que as agremiações elas tinham uma necessidade sazonal do poder público de sobreviver do período do carnaval ou dos ciclos natalinos. Então a gente começou a fazer com que algumas agremiações que quisessem participar e ter uma boa renda extra no período que não estava no carnaval, seria o turismo. Fazer com que o gringo viesse e fosse visitar um ensaio do Maracatu Raiz de Paiadão, ou ensaio do Balé de Cultura Negro Baquinaré, ou ensaio do Maracatu Estrela Brilhante lá no Alto Zé do Pinho. E fazem também um tour assim, pela comunidade, andam pela comunidade? Também? Fizemos um trabalho profissional, foi um negócio muito profissional. Não começamos como amador, começamos já no profissional. Fizemos um fan tour com a imprensa, levamos vários jornalistas, vários profissionais da área para conhecer a bomba, ver o que é que nós tínhamos para oferecer. E daí começou a bomba começou a explodir numa linguagem mais específica, em cultura para o mundo. Já tinha na bomba a Orquestra Popular da Bomba da Metéria e do Maestro Forró. A gente trouxe ele aqui no programa, foi muito bom o trabalho dele. Então a gente começou nessa pegada, as pessoas conheciam a bomba, tinha um polo cultural descentralizado da Bomba da Metéria no Carnaval e no São João. E a bomba começou a respirar outros ares. As pessoas com esse programa de desenvolvimento local, elas começaram também a se valorizar como morador da Bomba da Metéria. Elas, próximo a esse programa de desenvolvimento local, quando se perguntava, tu moras aonde? O cara dizia assim, moro no Arruda, que era um bairrozinho melhorzinho. Eu moro em Água Fria, que também era um bairro melhor, mas ninguém nunca dizia que não, eu moro no Alto Pascoal, não, eu moro no Alto Santa Terezinha, eu moro na Bomba. Porque a mídia ela levava para fora somente a parte da violência. Ela explorava, como hoje ainda é explorado, a violência que tem nesses bairros. Então, nós temos, de meio-dia, nós temos 3 programas na mídia que falam de violência desses bairros, mas nenhum falando do potencial cultural e turístico que tem esses bairros. Então, a gente recebemos turista da Alemanha, recebemos o parlamento inglês na Bomba da Metério, para conhecer o turismo da Bomba da Metério. Então, a gente começou a perceber que as coisas que essas pessoas consomem, que eles absorvem fora do país, lá nos locais de origem, suponhamos uma manga, eu sou formado em engenheiro agrônomo, então uma manga que eles chupam na Europa é uma manga que é colhida aqui de vez e que chega lá com quantidade de açúcar ínfima. Então, quando o turista vem para cá, que ele vem vivenciar um turismo de experiência, que ele para no mercado de Água Fria, que a gente levava por dentro da feira de Água Fria, com aquele cheiro, aquele aroma, que ele experimentava. Aquela cachaça que lá é caro, ali de repente, bem baratinho. Baratinho. Quando ele pegava, a gente pegava uma manga que o cara colheu na casa dele e estava vendendo uma manga com antracnose, que ele não sabe o que é antracnose, que aqui é uma barreira sanitária para não passar por outros países. E ele começava a chupar uma manga daquela, que ele dizia, não, isso não é manga, é outra fruta, porque a quantidade de açúcar era muito grande. Então, essa vivência do turista que vem de fora, do turismo pedagógico, conhecer esse desenvolvimento. Hoje em dia, o Compass tornou-se também uma rota de conhecimento. Recentemente, nós recebemos um grupo de americanos que vieram vivenciar esse turismo, foram no terreiro de Paiadão, que terreiro é uma coisa que os estrangeiros gostam muito de. Tá entendendo? Quando dá para entrar neles, eles têm um fascínio, muitos deles, né? Essas manifestações afro-religiosas brasileiras. E quando tu conta a história daquele terreiro, um terreiro de resistência, que tem uma capela naquele terreiro, que por trás da capela é onde tem lá o centro onde faz os trabalhos, as danças, as festas, as oferendas, e eles conhecendo aquela história de resistência, conhecendo a dança, por que é que tem aquela comida, por que é que existe a feijoada, de onde surgiu, começa a vislumbrar um Brasil diferente. Ele acha, não, isso aqui é outro país, não é o Brasil. Gente, que legal esse quadro, né, que o Elisandro está montando, porque essas imagens aí começam a quebrar e desconstruir essas imagens reduzidas de que comunidade pobre e violência, né? E quer dizer, claro que tem violência, em vários lugares tem violência. Agora, quando a gente começa a ter uma visão dessa potencialidade, né, dessas possibilidades inteiras, né, como é o Compass também entrando aí dentro, isso a gente vê quanta coisa bonita tem. Infelizmente, no nosso tempo, né, Débora está nos avisando, encerrou,
a gente tem que agradecer muito aqui a presença dos nossos convidados, né, o Elisandro, né, Damasceno, lá, articulador social no Alto Santa Terezinha, e a Ana Cecília Gonzalez, que é gerente geral aí do Compass, né? Muito obrigado a todos e até uma próxima.